Oi, Ana, boa tarde a você, a todo mundo que nos acompanha aí pelo JTV UFMA. Hoje no quadro No Consultório a gente convida Rinaldi Campos, que é cirurgião dentista do Hospital Universitário da UFMA, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é pouco conhecido por muitas pessoas, mas que é muito importante, que é a odontologia hospitalar. Rinaldi, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. Pois não, boa tarde. Rinaldi, eu já começo perguntando então em que consiste a odontologia hospitalar. É uma área da odontologia? Em que consiste? O que essa área trabalha? É uma área da odontologia hospitalar. É a atuação do cirurgião dentista dentro do hospital. Nos pacientes que se encontram internados, mas também naqueles pacientes que têm alta e que são acometidos de doenças sistemáticas, né, e que estão em casa. Então, por exemplo, idosos ou pacientes sequelados que estão em casa e precisam de atendimento residencial. E como que funciona esse atendimento? Por exemplo, a partir do momento em que o paciente é internado, automaticamente ele já começa a passar pelos cuidados que são da odontologia hospitalar. Como é que funciona esse processo? Esse é o ideal, tá? O paciente, quando ele interna, apesar do motivo da internação não ter relação direta com a boca, mas a avaliação de um dentista para identificar problemas que ele chega no hospital e que estejam na boca é muito importante, porque às vezes os problemas da cavidade oral vão interferir na doença que fez com que ele esteja internado, e às vezes há problemas tão graves que se sobrepõem ao motivo da internação do próprio paciente. Perfeito. Então, a gente, falando já sobre isso, você já começou aí me ajudando na próxima pergunta que eu vou te fazer. Quais as complicações de não ter esse cuidado com a saúde bucal durante a internação? O que pode acontecer? Quando a pessoa interna no hospital, a partir de 24 a 72 horas, só um exemplo, as suas bactérias do seu corpo inteiro, incluindo as da boca, elas são alteradas. Além das que você já traz de casa, você incorpora do hospital. Só esse fato, se você for uma pessoa saudável da sua boca, você vai começar em algum momento a ter essas alterações e podem lhe causar prejuízos, podem lhe causar alguma doença ou não. Vai depender do tempo de internação, de medicações que você está fazendo, do seu procedimento cirúrgico. Esse é um exemplo para pessoas, por exemplo, saudáveis. Mas fora isso, existem aquelas pessoas que já chegam com uma cárie profunda de um dente que era para ter sido extraído ou ter sido feito canal e ele não fez. E pode ocorrer de dentro do hospital, ele começar a ter dor, começar a ter inflamação e ser preciso atuar. Isso é um exemplo simples, mas existem coisas muito mais graves que podem acontecer. E que doenças graves ou médias, moderadas a graves que podem acometer esse paciente caso não haja esse processo de cuidado, né, da saúde bucal? Um exemplo clássico, já bastante conhecido na literatura de saúde, são pacientes cardiopatas, por exemplo. Pacientes que se internam para fazer troca de válvula cardíaca, que é um procedimento de cirurgia no coração. Esse paciente ele tem que ter a saúde bucal perfeita, tá? Porque as infecções da boca, os micro-organismos dessa infecção na boca migram para o coração e iniciam um processo de infecção no coração e pode vir a inviabilizar o seu procedimento. Então, o procedimento comum dentro, por exemplo, do nosso hospital, a equipe de cardiologia nos solicitar uma avaliação e responder para eles como está a saúde bucal do paciente. E, por exemplo, você falou agora há pouco sobre a questão de alta, que essa saúde, esse cuidado, né, da odontologia hospitalar se mantém até mesmo, em alguns casos, depois da alta, né, do paciente. Qual a importância de se manter os cuidados, né, com a saúde bucal, mesmo após uma internação, seja de 2 ou 3 dias, dependendo do tempo, uma internação sempre é um processo complicado, né, porque você entra em um ambiente ali muito cheio de possibilidades de atrair bactérias e doenças. Então, qual a importância de manter a saúde mesmo depois da alta, da internação? Na verdade, a saúde bucal ela é importante para todos nós. As pessoas saudáveis que não entram para o hospital, que não têm necessidade de nenhum tipo de cirurgia, mas aqueles pacientes que já estiveram internados e que têm algum tipo de problema na boca, que haja necessidade de cuidado, de tratamento, é muito mais importante.
tá? Principalmente para os pacientes que, por algum acaso, estão sequelados, não têm capacidade de fazer seu próprio cuidado bucal, sua própria higiene bucal, por exemplo. Então, é necessário que seja mantido, porque várias coisas podem acontecer a partir daí. Desde do paciente se morder, se ele for um sequelado, por exemplo, neurológico, até formação de quantidade que não seria desejável de biofilme de bactérias na boca, que pode vir propiciar, por exemplo, uma pneumonia. Então é muito importante se manter os cuidados mesmo depois aí de receber alta, né, do hospital. Sim, desde a higiene, até os cuidados de dente e dos tecidos da boca. Rinaldi, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo até aqui explicar um pouco mais sobre esse assunto que de fato não é muito conhecido aí pela maioria das pessoas, mas é muito importante, né? Hoje no quadro No Consultório a gente conversou com Rinaldi Campos, que é cirurgião dentista do Hospital Universitário da UFMA. Ana, é com você.